Hoje a gente vai fazer a questão 44 da apostila semestral do capítulo de cônicas. Ela é uma questão que vai envolver vários assuntos que a gente viu nesses 4 últimos capítulos, beleza? Então eu vou ler com vocês o enunciado e aí à medida que forem surgindo coisas importantes no enunciado, a gente vai conversando sobre isso, ok? Então vamos lá. Considere que o robô Opportunity tenha explorado várias crateras e, com base nos dados coletados, tenha sido possível mapear uma parte da superfície de Marte. Considere ainda que, para facilitar a localização de elementos relevantes da superfície desse planeta, tenha sido introduzido em determinada região mapeada um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais x ou y, com as distâncias medidas em metros. Considere também que, nesse sistema de coordenadas, 2 das crateras exploradas tenham sido identificadas pelas curvas expressas pelas equações. Então, tem um robô, está mapeando a superfície de Marte e mapeou 2 crateras que vão ser expressas pelas equações seguintes. Primeira equação, x² sobre 9 mais y² sobre 25 igual a 1. Bom, pelo que a gente viu, essa estrutura é a estrutura de uma elipse, né? A gente tem uma fração mais outra igual a 1, o x e o y estão ao quadrado. Os números que estão embaixo do x e do y ao quadrado, eles são o a e o b ao quadrado, sendo que o a é o maior, ou seja, de cara aí a gente já tem várias informações. Primeira, essa equação aí é a estrutura de uma elipse, que o a ao quadrado é 25 e o b ao quadrado é 9. E a gente vai descobrir várias outras coisas, né, daqui a pouquinho. E a outra equação que vai representar outra cratera é x menos 5 ao quadrado mais y² igual a 1. Essa outra equação é a estrutura de uma circunferência, que é quando a gente tem x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, não sei se vocês lembram. Nesse caso aqui, a gente já teria aí como determinar o centro, que é o oposto do valor que está ali acompanhando o x, né, dentro do parênteses. Então, no caso, o x do centro é 5 e o y do centro é 0. E o raio ao quadrado é 1, logo o raio é 1. Em que a primeira tem formato elíptico, que a gente já descobriu, com focos F1 e F2, vamos chegar lá, e a segunda formato circular com centro C. Esses pontos aí são importantes para a gente determinar algumas coisas mais para frente, né, na questão. Eu vou dar um pause aí nessa lida, daqui a pouco eu volto. Vamos tentar mapear as informações que a gente viu. Essa equação aqui é uma equação de elipse, como a gente já viu, né? O centro dela é o valor, porque quando a gente tem elipse aqui, a gente também tem x menos x do centro e y menos y do centro ao quadrado, né? Os dois. Como aqui tanto o x quanto o y não estão somando ou subtraindo nada, quer dizer que o centro dessa elipse vai ser o ponto 0, 0, beleza? O A é o valor ao quadrado, né? O A ao quadrado é o valor maior que está embaixo ou do x ao quadrado ou do y ao quadrado. Nesse caso, A ao quadrado é 25, logo A é 5. O B vai ser B ao quadrado aqui 9, o B vai ser 3. E o C, a gente pode descobrir através do Pitágoras na elipse. O Pitágoras é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que se a gente olhar esses dados aqui com um pouquinho de carinho, a gente tem que o A é 5, o B é 3, logo o meu C vai ser 4, porque ele vai ser o triângulo 3, 4, 5, né? Muito bem. Então, já temos os valores aí de A, B e C. Os focos, então, como a gente já conversou, né? Eles vão estar sobre o eixo Y e eles vão ter as coordenadas 0 e 4, né? E o outro vai estar 4 unidades abaixo da origem, ou seja, abaixo do centro, né? No caso, que vai ser 0 e menos 4. Agora, identificando as informações da circunferência. A circunferência, ela vai ter o centro com os valores que acompanham x e y com o sinal trocado, né? Quando ela está nessa estrutura. Então, aqui, ao invés de menos 5, o x do centro é 5. E o y não tem nada acompanhando, então o y do centro é 0. E o raio ao quadrado é 1, então o raio aqui vai ser 1, né? Que 1 ao quadrado é 1. Beleza.
Agora vamos ver a análise gráfica disso, né? Para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então vamos lá. Olha só que beleza. Então, como a gente falou aqui, a elipse está na vertical, as coordenadas do foco são 0 e 4, 0 e -4. Os pontos que ele deu, eu coloquei aqui exatamente aonde eles são, né, no plano cartesiano. E a minha circunferência está aqui, com centro 5 e 0 e raio 1. Só de olhar essa é a imagem mais importante que a gente vai ter aqui. Eu vou fazer derivações dela durante a resolução da questão, mas só de olhá-la, a gente vai conseguir julgar vários itens e, inclusive, vai ajudar a gente na questão tipo C também. Beleza, vamos então aos itens. Primeiro item. Se outro robô explorador percorresse a trajetória definida pela curva 2y² igual a 2x menos 7. Então, ele não entraria, em nenhuma das duas crateras identificadas pelo robô Opportunity. Seguinte, gente, primeira coisa é identificar que estrutura é essa. Das cônicas que a gente viu, só tem uma estrutura que tem o ou x ou y ao quadrado e o outro não está ao quadrado. Esse tipo de estrutura é a parábola. Relembrando lá da aula de parábola, quando o x está ao quadrado e o y não, a concavidade vai estar para cima ou para baixo. E quando o y está ao quadrado e o x não, a concavidade vai estar ou para a esquerda ou para a direita, beleza? Então, eu vou pegar essas informações aqui, no caso, essa estrutura, e a gente vai explorá-la. Primeira coisa, eu peguei essa estrutura aqui que ele deu, e eu vou isolar o y ao quadrado. Por quê? Porque quando a gente vê a estrutura de uma parábola, né? Fica y menos o y do vértice ao quadrado, eu coloquei aqui embaixo para a gente lembrar, igual a 2px menos x do vértice, né? Então, esse carinha aqui tem que estar sozinho, não pode ter alguém aqui junto. Logo, eu vou pegar esse 2 que está multiplicando, dividir. Aqui desse lado vai ficar 2 dividido por 2, 1 vai ficar só o x, menos 7 sobre x, né? Porque o 2 vai dividir todo mundo. Ok. Se eu quiser olhar para essa estrutura e comparar com essa, o meu y do vértice aqui, ó, vai ser 0. Já sei disso, porque não tem ninguém aqui com y. Então, já vou escrever isso aqui para a gente ganhar tempo. O meu x do vértice, olha, x menos alguma coisa, então quer dizer que meu x do vértice é 7 sobre 2, que é o valor que está acompanhando, está somando ou subtraindo x ali, né? E esse 2p aqui? Esse 2p é alguém que está aqui na frente multiplicando, né? Se a gente imaginar que isso daqui tem alguém multiplicando na frente, seria um 1. Faz sentido? Então, quer dizer que 2p seria igual a 1 e o meu p seria igual a meio. Nessa questão, não vai fazer diferença, mas é legal a gente sempre procurar, quando a gente fala de parábola, né? A gente sempre procurar quanto que é o parâmetro. Muito bem. Aí, a partir dessas informações, o que eu fiz? Eu construí a parábola também, naquele desenho que a gente já tinha. A concavidade vai ser deitada, né? Ela vai ser virada, o centro está aqui e meu parâmetro é meio e tal, dá para descobrir, e ela vai ter esse formato. Só que se a gente perceber, o vértice dela está entre a elipse e a parábola, né? Ela não vai encostar nem na elipse, nem na parábola, nem para lá, e aqui também não, porque esse lugar aqui, que seria o ponto mais próximo, ele não encosta. Sendo assim, se eu tivesse um outro robô que fizesse essa trajetória azul, ele não encostaria em nenhuma das duas crateras, o que torna o primeiro item certo, né? Porque ele fala que não entraria em nenhuma das duas crateras. Muito bem. Então, o primeiro item aqui é certo. Próximo item, 2. Ele fala, se x e y são pontos pertencentes à elipse referida no texto, com abscissas não nulas, então x não é 0, e de sinais contrários, então eu vou ter, sei lá, um x 1 e outro menos 1, por exemplo, né? Então, o perímetro do quadrilátero XF1
YF2 é igual a 20. Para a gente poder fazer essa questão com um pouquinho mais de compreensão, eu acho que é interessante a gente tentar visualizar essa proposta, né? Então, a proposta dele é o seguinte: eu vou pegar dois pontos quaisquer, que tem abscissas opostas, x e y, e eu quero calcular o perímetro desse quadrilátero, né? Quero calcular esse x, F1, F1, Y, F2, F2x. Para eu poder calcular esse perímetro aqui, eu vou ter que lembrar da própria definição de elipse. Todos os pontos que estão sobre a elipse são pontos cuja soma das distâncias para os dois focos é constante. Ou seja, se eu pegar esse ponto X aqui e eu calcular a soma para F1 com a soma para F2, essa soma aqui, ela vai ser constante. A mesma coisa vai acontecer com Y. YF1 mais YF2 é constante. E é constante igual a quanto? É constante igual a 2A, pela própria definição de elipse. Ou seja, eu vou ter que XF1 mais XF2 é igual a 2A. E YF1 mais YF2 também é igual a 2A. Só que daí a gente tem que o A que a gente calculou lá no começo da questão, ele era 4, né? Aliás, ele era 5. Ou seja, se o A era 5, eu vou ter que 2A mais 2A. O que vai implicar em 2 vezes 5 mais 2 vezes 5. 2 vezes 5 mais 2 vezes 5, 10 mais 10, 20. Que é exatamente o que o item fala. Logo, o item 2 é certo também. Beleza? Vamos então para o item 3. O item 3 fala o seguinte, sem spoilers aqui. Conclui-se das informações que, ao percorrer em linha reta a distância entre o ponto P e C, e em seguida entre os pontos C e Q, o robô Opportunity se deslocou por segmentos de reta perpendiculares. De novo, vamos tentar visualizar para ficar um pouquinho mais fácil essa interpretação. Então, o que ele falou foi o seguinte: se eu sair do ponto P para o C e depois do C para o Q. Então, ó, se eu fizer isso, robô, né? Depois isso, ele está perguntando se esses segmentos que o robô percorreu, eles são perpendiculares. Para eles serem perpendiculares, basta que o coeficiente angular dessa reta que eu coloquei de verde, vezes o coeficiente angular que essa reta que eu coloquei de roxo, seja igual a menos 1. Então, o que eu vou fazer? Ou seja, um oposto do inverso do outro, né? Que é a mesma coisa, definição de retas perpendiculares. Então, eu vou fazer ΔY sobre ΔX. Dos pontos P e C primeiro. Vamos lá, então. Ponto C, o Y dele é menos 3. E o X dele é 0. Então, eu vou fazer ΔY sobre ΔX do P menos o do C, né? O C é o centro da circunferência, que a gente viu que era 5 e 0. Então, o Y é 0. E o X aqui é 5. Muito bem. Então, menos 3 menos 0, menos 3. E aqui, 0 menos 5, menos 5. Menos com menos dá mais. Então, a gente vai ter que o primeiro coeficiente angular aqui é 3 e 5, positivo. Ok, perfeito. Agora, a gente vai ver o coeficiente angular da outra reta, que passa por Q e C, né? Pegando os pontos também, o Y do Q é 5, o Y do C é o centro, né? É 0, a gente já viu. O X do Q é 2 e o Y do centro é 5. Então, vai ficar 5 menos 0, 5. E 2 menos 5, menos 3. Eu posso, não sei se vocês lembram, já falei isso algumas vezes,
pegar o menos que está no denominador e subir para o numerador. O menos é móvel na fração, né? Então, vai ficar menos 5 sobre 3. Beleza? Se a gente observar agora os dois coeficientes angulares encontrados, a gente vai ter que um é 3 quintos e o outro é menos 5 sobre 3. Ou seja, um é o outro invertido, né? E com o sinal trocado, oposto. Então, como um é o oposto do inverso do outro, essas duas retas são perpendiculares e o item é certo. Ok? Vamos então para o item 4. As curvas que representam as duas crateras mencionadas são tangentes entre si. Bom, para a gente julgar esse item, basta olhar, né, o desenho que a gente tem das duas. Eu vou pegar aqui e olhar o desenho original. Essas duas aqui são tangentes? Não. Então, o item 4 está errado, né? Basta a gente observar o desenho que a gente já tem. Errado. Próximo item, ele fala o seguinte: infere-se que o robô Opportunity identificou cristais de gelo em um dos focos da cratera. De novo, para a gente julgar esse item, basta olhar a primeira imagem que a gente já tem, né? Que eu coloquei os pontinhos de cristal. Então, os pontinhos de cristal aqui são os pontos P, Q, C e S. E os focos são esses daqui, ó. Não existe nenhum pontinho de cristal sobre o foco. Na verdade, aqui ficou quase, mas não é, né? Então, o item está errado também, por observação do desenho, né? Só a gente colocar os pontos certinhos que a gente consegue julgar. Item 6, então, continuando. Há pelo menos um ponto com presença de cristais de gelo que não se encontram no interior de nenhuma das duas crateras. Novamente, a gente vai apenas observar o desenho. Como eu disse, esses pontinhos aqui, ó, eles são os pontos de cristais, de gelo. Esse S e esse Q, eles estão fora das crateras, né? Então, ele falou que há pelo menos um. Na verdade, sim, né? Tem dois pontos que estão fora das crateras. Então, no caso, esse item é certo, que ele falou que tinha pelo menos um, né? E tem. Item 7, penúltimo item aí dessa questão. Os pontos P, Q, R e S são vértices de um paralelogramo. Então, vamos lá. Para esses pontos, de novo, eu vou olhar o desenho, tá? Para esses pontos formarem um paralelogramo, esses pontinhos aqui, o que tem que acontecer? Os segmentos opostos, eles têm que ser paralelos. Ou seja, esse segmento aqui, ó, PS, ele tem que ser paralelo ao QR. Só que, primeira coisa, o R e o C são duas letrinhas que estão representando o mesmo ponto, que é o ponto 5 e 0. Então, se esse segmento aqui for paralelo a esse, assim, só de olhar o desenho a gente vê que não é, mas a gente vai fazer continha, tá? Se eles forem paralelos, ainda não daria para garantir, a gente teria que ver se os outros são paralelos também. Mas se esses daqui não forem, o item já vai estar errado, né? Só que esse daqui, esse coeficiente angular, essa inclinação, a gente já calculou no item 3, né? Quando a gente fez aquela dos perpendiculares, do caminhozinho traçado pelo robô, a gente já calculou o coeficiente angular daqui. Ou seja, basta calcular o coeficiente de PS. Se esse coeficiente angular for o mesmo coeficiente angular que a gente calculou aqui, o item vai estar... Aí a gente vai ter que fazer a segunda parte. Mas se tiver errado, se tiver diferente, o item já vai estar errado. Tudo bem? Então, vamos calcular aí. Item 7. Eu vou começar, então, calculando o coeficiente angular do P e do S. O ponto P, o X, o Y do P é menos 3. E o Y do S é menos 4. Cuidado com o sinal aqui. E o X do P é 0 e o X do S é 3. Logo, aqui vai ficar menos 3 mais 4 e aqui embaixo menos 3. Em cima vai ficar 1 e embaixo vai ficar menos 3, subindo menos 1 terço.
Menos 1/3 foi o coeficiente angular que a gente encontrou para essa reta PS aqui. Menos 1/3 é diferente do coeficiente angular que a gente tinha encontrado para outra reta, né? Que a gente tinha encontrado no item 3, menos 5/3. Se eles são diferentes, com certeza essas retas não são paralelas. Se elas não são paralelas, o item vai estar errado. E agora, o último item, que é do tipo C, item 8. A respeito dos lugares geométricos que descrevem as duas crateras referidas no texto, é correto afirmar que o raio da cratera com formato circular é igual a 5. A gente já viu, né? O raio da cratera com formato circular, ele é 1. Então, primeiro, o raio é igual a 1 e não igual a 5. Então, não é esse. Segundo item, fala o seguinte. Existe uma reta de equação y igual a mx mais h, ou seja, uma reta, né? Com m maior que zero, ou seja, com o coeficiente angular positivo. Então, ele está perguntando, existe uma reta crescente, né? Coeficiente angular positivo quer dizer crescente, que tangencia as duas crateras. A parte boa é que ele não pediu para a gente calcular, né? Senão ia dar um pouquinho de trabalho. Mas só de olhar o desenho, eu coloquei aqui de verde. Existe. Eu consigo fazer uma reta que vá tangenciar essas duas, né? Então, esse item é certo, mas só para a gente terminar de analisar os outros, essa alternativa, né, na verdade, para a gente terminar de analisar as outras alternativas. C. O triângulo com vértices nos pontos F1, C e F2 é equilátero? Bom, se a gente olhar aqui nesse próprio desenho, do F1 para o F2, a gente consegue calcular fácil, né? Que daqui até aqui é 4, daqui até aqui é 4, então esse segmento aqui é 8. Só que se a gente for ver do F1 para o C, isso daqui, ó, é como se eu tivesse um triângulo, com um triângulo retângulo, né? Com um cateto 4 e o outro 5. Isso daqui não vai dar 8, né? 4 ao quadrado, 16, mais 5 ao quadrado, 25. Somos 2, 41. Esse pedaço é raiz de 41, não é 8. Então, como esse lado não é do mesmo tamanho desse, esse triângulo aqui proposto, ele não vai ser equilátero, né? Então, eu anotei aqui direto, F1C vai ser raiz de 41 e F1, F2 vai ser 8. Como eles são valores diferentes, o triângulo em questão não é equilátero. E o último é errado, por quê? O que ele perguntou? Não foram encontrados cristais de gelo dentro da cratera circular. Foi sim, né? A gente tem o R. O R está exatamente dentro do ciclo, exatamente no centro dele, né? Resposta do item 8, letra B. Espero que vocês tenham entendido tudo. Continuem mandando suas dúvidas, continuem estudando. Qualquer coisa, estamos aí. Dá tchau para mim. Tchau, tchau.